iremos estudar sobre o livro de Daniel, especificamente sobre as profecias dos 2300 anos. Daniel 8,14 diz: E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel ele teve a visão das 2300 tardes e manhãs, porém ele não entendeu o seu significado. No capítulo 8, verso 16 diz: E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Uai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratarei dos negócios do rei. Espantei-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel, na sua profecia, no capítulo 8, Daniel ele sonhou com a visão das 2300 tardes e manhãs e o próprio anjo mandou ele selar a visão, porque não era para seu tempo, era para o tempo determinado do fim. Por isso que Daniel não tinha entendido a visão a princípio. Então nós temos aqui Daniel capítulo 9, descreve o retorno do anjo Gabriel com o objetivo de fazer Daniel entendido a respeito da visão do capítulo 8. Daniel, ele teve a visão no capítulo 8. O capítulo 8 do livro de Daniel foi escrito no ano de 551 a.C. e o capítulo 9 foi escrito no ano de 538 a.C. O intervalo do capítulo 8 até o capítulo 9 é de 13 anos. Então Daniel iniciou sua visão no capítulo 8, porém não entendeu, e posteriormente no capítulo 9 ele passa a ter entendimento da visão. Daniel 8 e 9 acham-se conectados, sendo o segundo a chave com a qual desvendamos o mistério das 2300 tardes e manhãs. Repetindo, o capítulo 9 é a chave para Daniel entender o capítulo 8. Daniel 9,3 Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos em jejum em saco de cinza. Daniel, logo após da visão das 2300 tardes e manhãs, que ele não entendeu, ele buscou ao Senhor por meio da oração com o objetivo de entender aquela visão que ele tinha a princípio. O que Daniel queria entender? Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voou e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Então aqui o anjo Gabriel ele foi incumbido de revelar o significado do capítulo 8 para Daniel. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora sim, o anjo apareceu para fazer Daniel entender a visão que ele tinha tido a princípio. Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Era essa a visão que o Daniel teve, porém não entendeu no capítulo 8. Gênesis 1,5 diz: Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, quando a Bíblia se refere a dia, ela vai usar esse termo, tarde e manhã. Porque o dia bíblico inicia no período da tarde e vai até a manhã. Então, lembrando, tarde e manhã está se referindo a dia. Tarde mais manhã é igual a um dia profético. Então, quando nós estamos falando de profecia que é abordado até o tempo do fim, ou seja, profecia escatológica, um dia é como se fosse um ano. E como é que nós conseguimos provar? No livro de Lucas, capítulo 14, verso 34, diz:
segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Então, um dia escatológico ou um dia profético equivale a um ano. Um dia representa um ano profético. 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 dias. 2.300 dias é igual a 2.300 anos proféticos. Que porção dos 2.300 dias anos mencionava na visão foi determinada aos judeus? Vamos ver, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então Deus tinha separado um tempo determinado para o seu povo. Quem era o povo de Deus? Era o próprio judeus. Então Deus determinou um tempo para eles, para que eles tivessem a oportunidade e o privilégio de se converter por meio da palavra de Deus, pois eles também seriam a luz para as outras pessoas que não tivessem conhecimento da verdade. Essa palavra aqui, determinados no sentido original, shatak quer dizer cortar, separar, dividir e amputar. Então Deus determinou esse tempo, ou seja, Deus separou esse tempo profético que seria cortado de outro tempo maior. Qual era o outro tempo maior? A profecia das 2.300 tardes e manhãs. 2.300 anos, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Novamente, 2.300 anos, 70 semanas seriam cortado desse período de 2.300 anos. Ou seja, as duas profecias iriam iniciar ao mesmo tempo, concomitantemente. Quando disse o anjo que deveria começar as 70 semanas? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então a ordem da saída para restaurar e edificar Jerusalém é o início das profecias das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs. Os persas publicaram 3 decretos. Ciro publicou o terceiro no ano de 537, onde ele deu a ordem para reconstruir Jerusalém, o templo de Jerusalém. O segundo foi o decreto de Dário no ano de 519, onde ele manda baixar os arquivos do rei. Então ele só confirmou o primeiro decreto e o segundo decreto foi no ano de 457, que era o decreto de Artaxerxes. Então esse foi o decreto válido, porque Artaxerxes mandou juízes e magistrados para fazer de Jerusalém novamente uma cidade-estado. Então no livro de Esdras, capítulo 7, verso 11 e 13 diz: esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. Por mim se decreta que o meu reino, todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Então a profecia dos 2.300 anos e a profecia das 70 semanas inicia no ano de 457 com a ordem para a reconstrução de Jerusalém, segundo o livro de Esdras, capítulo 7, de 7 a 26. Que parte desse período deveria ir até Cristo, o Messias ou ungido? 7 semanas e 62 semanas. Então, foi determinado aqui um tempo de 7 semanas e 62 semanas, iria chegar até o Messias ungido, que quer dizer o batismo de Jesus, porque Jesus ele foi ungido a partir do início do seu ministério, que se deu com seu batismo. Em que ocasião Jesus recebeu a unção especial? No seu batismo. O ano do batismo de Jesus está no livro de Lucas, capítulo 3, verso 1, que diz que foi no 15º ano do reinado de Tibério César. Se você fizer uma pesquisa histórica, você vai descobrir qual foi o 15º ano do reinado de Tibério César, vai chegar ao batismo de Jesus, que foi no ano 27 depois de Cristo.
Lucas 3, 21 e 22 diz: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Lembrando, no livro de Lucas, capítulo 3, 23, que não tem aqui anotado, diz que Jesus foi batizado no ano 27 com 30 anos, como se tivesse uma diferença do batismo até sua idade de 3 anos. Mas o interessante é a gente saber que essa data antes e depois de Cristo só foi colocada no calendário no século VI. Então quem marcou essa data foi o Dionísio Exíquo, que antes do nascimento de Cristo, as datas eram marcadas a partir da fundação de Roma. E ele marcou o nascimento de Cristo para o ano de 753 da fundação de Roma, que dava no ano 1 da era cristã. E posteriormente, lá pelo século XVI, Varros descobriu que o nascimento de Cristo não tinha sido no ano 1 da era cristã, ou seja, Jesus tinha nascido antes. Então foi um erro no calendário, porém não altera em nada a profecia, uma vez que, segundo o livro de Números, capítulo 4, verso 3, diz que todos os sacerdotes levitas iniciavam seu ministério com 30 anos de idade. Então Jesus, com 30 anos de idade, iniciou seu ministério. Então o livro de Lucas já apontava que Jesus não nasceu no ano 1 da era cristã. Apontava que Jesus nasceu no ano -3 da era cristã. Lucas 4,18 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Daniel 9,25 diz: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias ungido, o príncipe 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então nós temos aqui uma profecia, 7 semanas. Para a gente saber a quantidade de dias que tem numa semana, é só multiplicar por 7. Então 7 vezes 7 dá igual 49 dias. Lembrando, dias proféticos é como se fossem anos. Então 49 dias é 49 anos. 62 semanas vezes 7 dias dá igual a 343 dias, que dá igual a 334 anos. E 49 mais 334 anos dá um total de 483 anos. Então aqui nós temos 7 semanas e 62 semanas. Partindo do ano 457, aqui foi onde houve o início da profecia dos 2.300 anos e das 70 semanas. Então aqui é um interessante que até o ano 408, tanto o Templo de Jerusalém, que foi concluído no ano de 515 por Esdras, já estava concluído, e posteriormente no ano de 445 por Neemias, os muros de Jerusalém já haviam sido concluídos. Então se você quiser dar uma investigada na Bíblia e ver como foi o processo de construção tanto de Jerusalém como do templo, é só dar uma olhadinha no livro de Neemias, capítulos 6 e 7, que descreve um pouco como foi esse processo de reconstrução de Jerusalém. Então 7 semanas, se você está no ano de 457 e adicionar mais 49 anos, como o calendário antes de Cristo era em ordem decrescente, você vai chegar até o ano 408. Se você somar 408 mais 334 anos, você vai sair da era que antes de Cristo e vai até depois de Cristo, que vai até o ano 27 com o batismo de Jesus, até ungido o batismo de Jesus em outono do ano 27 AD. A era do nosso Senhor, o ano Domini. Tempo empregado na obra da reconstrução. Então nós temos 7 semanas e 62 semanas até ao ungido no ano 27. Depois das 62 semanas será morto, cortado, ungido e já não estará. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
Ele diz que depois das 62 semanas Jesus seria morto, segundo o livro de Daniel, capítulo 9, 26 e 27. A aliança por uma semana. Então, o que era que iria iniciar essa semana? Na metade da semana, no ano 31, seria morto Jesus Cristo, na metade da semana. E essa semana inicia no ano 27 com o batismo de Jesus. Nós temos 7 semanas, 62 semanas, e na última semana seria morto o Messias. Cristo é morto na primavera de 31 da era cristã. Então a profecia que marcava o batismo de Jesus marcava a morte de Jesus, e ela foi escrita pelo profeta Daniel, que o livro de Daniel foi escrito 600 anos antes de Cristo, se cumpriu com precisão em todos os detalhes. Nós temos aqui o ano 34 da era cristã, e apedrejavam Estevão. Ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Livro de Atos, capítulo 7, 59 e 60. Então, Deus deu um tempo determinado para o povo de Deus, para o povo se arrepender de seus pecados, e o povo rejeitou a palavra de Deus, matando o próprio Filho de Deus e apedrejando o Estevão. Então a profecia das 70 semanas, que é dos 490 anos, termina no ano 34. O tempo determinado para o povo acabou. Então nós temos aqui também, no ano 34, um dos que ajudaram a apedrejar Estevão foi o apóstolo Paulo, que posteriormente passou a pregar para os gentios e todas aquelas pessoas que tivesse o contato direto ou indireto com o evangelho, tinha a oportunidade de se arrepender, e o povo para os judeus acabou. O tempo para o povo judeu acabou no ano 34. E o que deveria acontecer no final das 70 semanas? Ele faria cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Cessar a transgressão. Os judeus deveriam encher a medida de sua iniquidade, rejeitando e crucificando o Messias. Não seria então por mais tempo seu povo particular escolhido. Mateus 23, 27 e Efésios 2, verso 11 até o 22. Então a profecia também indicava que o fim dos pecados chegaria, representado pela pessoa de Cristo. Hebreus 9, 26 diz: e agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Romanos 5:1 diz que Jesus ia trazer a justiça eterna, a justiça de Cristo, que pode fazer expiação pelo pecado e que pela fé pode ser imputada ao crente penitente. Ungir o Santo dos Santos deve referir-se à unção do santuário celestial, quando Cristo se tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 8:2 diz: agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então nós temos a profecia dos 2.300 anos, que Daniel começou tendo essa visualização no capítulo 8, porém não entendeu, e o anjo aparece no capítulo 9 e faz Daniel entender o sentido da profecia. Então essa profecia nós temos 490 anos, que foi determinada para o povo judeu. Para a gente tirar esse tempo dos 2.300 anos, é só diminuir 2.300 menos 490. Então ainda falta para a conclusão da purificação do santuário 1.810 anos, que 1.810 é do ano 34 até esse período de tempo aqui. Então, como a gente sabe qual é o ano que inicia a nova fase do ministério sacerdotal de Cristo? É só colocar
o ano 34, adicionar com esse período de tempo de 1810 e vai levar até o ano de 1844, marcando aqui o início do ministério sacerdotal de Cristo no céu, iniciando também um juízo investigativo e a purificação do santuário que iniciou no céu e vai terminar quando ele voltar nas nuvens do céu com poder e muita glória. Então, no ano de 1844, a obra do juízo deveria começar a purificação do santuário celestial. Então, segundo as profecias de Daniel, no ano de 1844 inicia o juízo investigativo e vai encerrar esse juízo ou a purificação do santuário quando Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e muita glória. Então essa é uma mensagem adventista para o povo presente deste tempo, que é para temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Livro de Hebreus, capítulo 9, 24, para encerrar, diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Então Cristo está novamente no céu, fazendo uma obra intercessora por cada um de nós, e cabe agora nós propagar essa mensagem do advento glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens do céu, com poder e muita glória. Essa é a nossa maior esperança.